Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, todas bem-vindas. Hoje hoje vou fazer uma live sobre dependência emocional. Toda sexta-feira eu tô fazendo uma live sobre relacionamentos pra gente aprofundar num tema. E quero começar hoje falando sobre esse tema. Mas antes, vamos encaminhar esse conteúdo para mais mulheres, chamar mais mulheres, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem impactante. Várias viradas de chave, vários insights, né? Porque o meu intuito é ajudar vocês a identificar. Será que eu sou uma pessoa dependente emocional? O que é ser uma pessoa dependente emocional? O que é saudável no relacionamento? O que não é? Da onde que vem isso? Como que eu posso ir transformando isso? Então, esse é o intuito dessa live. Então, vamos compartilhar, chamar mais mulheres, que eu tenho certeza que vai agregar bastante. Já vou encaminhar aqui na setinha. E peço que você também compartilhe aí, para que a gente possa, como eu sempre digo, né? Conteúdo bom a gente passa adiante. Então tem muita gente que às vezes ainda não me conhece, não conhece meu trabalho. E é uma ótima oportunidade para conhecer e ser impactada, né? Às vezes alguma frase, algum insight, viradas de chave que já fazem toda a diferença, né? Na vida da mulher. Então, bora lá compartilhar aqui comigo, encaminha para suas amigas. Vocês conhecem pessoas que eu não conheço, então quanto mais a gente passa adiante, mais a gente vai aumentando, né? Esse movimento de mulheres curadas, de mulheres que estão em busca de um relacionamento saudável, né? Parar de se frustrar no amor, parar de sofrer no amor. Então, é sobre isso que eu busco ajudar. Então, sejam todas bem-vindas. E vamos lá, vamos começar a conversar? Hoje, como eu falei inicialmente, eu quero conversar sobre o tema dependência emocional, porque esse é um tema que impacta, né? Diariamente a gente às vezes está em relações e a gente se sente um pouco impactada demais, né? Pelo que o outro fala da gente, pelo que o outro pensa da gente. Isso acontece nos relacionamentos amorosos, mas acontece também em vários tipos de relacionamento. Então hoje, claro que o foco do meu trabalho é mais relacionamento amoroso, mas eu também quero expandir isso um pouco para outras áreas, porque isso também acontece, né? Muitas vezes a gente... Eu sempre falo, a forma como que a gente se comporta em determinada área da vida, a gente se comporta nas outras também, às vezes com as amizades, com a família. Então, a dificuldade que a gente tem, ela acaba entrando em várias áreas da nossa vida, né? Não só no relacionamento. E hoje eu quero falar um pouquinho aonde que isso pode ter começado, como identificar, né, essa dependência emocional e o que fazer para ter mais autonomia emocional, para não depender tanto da validação do outro, da aprovação do outro, que muitas vezes a gente paralisa a nossa vida, muitas vezes a gente vai para uma relação ainda cheia de feridas abertas, de carência, né? E aí muitas vezes é ali que o outro consegue nos dominar, nos controlar. Os relacionamentos abusivos permanecem por causa disso, né? Então hoje vai ser bem legal para eu falar sobre isso. Então eu fiz aqui um roteirinho, vou também compartilhar com vocês, para que a gente vá depois aqui conversando. Então, dependência emocional, ela não aparece só em relacionamentos tóxicos, ela aparece na mulher, muitas vezes bem-sucedida, que tem dificuldade de dizer não, que precisa da aprovação constante para tomar decisões, na que sente que seu estado emocional depende do humor de quem está ao redor dela, né? Então, digamos que você tá ali num dia bom, tudo mais, mas aconteceu, já lidou com uma pessoa, já lidou com isso, e nisso o teu humor já se transforma totalmente, dependendo da pessoa que fala algo pra ti, às vezes faz uma crítica, faz algum comentário, você já fica mal, aquilo já acaba com o teu dia. Isso é também resquício de dependência emocional, né? Então, e como eu falei aqui, essa dependência emocional, muitas vezes ela não começou só nos relacionamentos amorosos, ela começou muito antes, né? Começou muitas vezes lá desde a nossa infância, que às vezes a gente não foi construindo essa autonomia emocional. Então a gente vai para a vida adulta ainda esperando muito a validação das pessoas, esperando muito a aprovação do pai e mãe, reconhecimento. Então, quando a gente não cria essa estrutura interna, né, restauração da nossa autoestima, da nossa própria força interna, do nosso poder de decisão, né, a gente muitas vezes vai para a vida adulta ainda esperando isso, né, do pai, da mãe, da amiga, do vizinho, pede conselho para todo mundo, quando tá num relacionamento, fica muito paralisada pelo que o outro pensa, pelo que o outro age. E aí, nesse meio, essa pessoa começa a te controlar, começa a querer te manipular, né? Aí começa a atrair os manipuladores, os narcisistas, os abusadores, né? Porque percebe essa ferida, né? Uma pessoa dependente, uma pessoa que não consegue ter uma autonomia
Então, esses caras, eles vão perceber essas brechas, essas feridas, é ali que eles vão te usar. Primeiro, eles vão dar tudo o que você quer, né? Te dar elogio, te falar que você é o máximo e tudo mais. Mas depois, quando ele percebe que já te controlou, que já caiu no papo dele, muitas vezes, eles vão usar dessas brechas que começa a ver pra te dominar. Então, vão perceber que lá no fundinho, tu sempre buscou tanto elogio deles porque tu tinha uma baixa autoestima, tu sempre buscou validação externa porque tu não confiava em ti. Então, eles vão observando todas essas características e vão usar disso, às vezes, depois contra você. Por isso que é tão importante a gente construir isso internamente, para que quando a gente vá para as relações, seja de um lugar saudável, né? E não de depender disso para estar bem, né? E eu só falo disso hoje, né? Até botei aqui, porque eu também já vi isso, né? Por muitas vezes na minha vida eu também era uma pessoa dependente emocional, buscava sempre a aprovação dos outros, tinha dificuldade de dizer não, né? Às vezes botar limites, não conseguia botar limites, porque tinha medo, né? De ser rejeitada, de não ser mais convidada, tinha medo da pessoa não querer mais sair comigo. Enfim, então tudo isso que eu busquei aqui e vou trazer pra vocês foi coisas que eu mesmo também passei na minha vida e que depois que eu entendi isso e comecei a saber o que fazer e como tratar isso, hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura e muito mais inteira para ir pra uma relação, onde eu consigo me posicionar, consigo estabelecer limites, consigo dizer não, consigo ter um amor próprio saudável, né? Não me abandono mais pelo outro, não ponho só o outro lá em cima no pedestal e eu fico ali sempre buscando fazer mais para conquistar esse amor. Então, essa construção, ela é real e ela é possível, né? Então, eu gosto de dar esse meu exemplo porque muitas vezes a gente tá passando pela coisa e acha que, ai meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou conseguir ser uma pessoa mais segura de mim, né, mais madura, não esperar tanto, não depender tanto do outro para ser feliz? Sim, é possível, né? Eu consegui, outras mulheres que eu atendo, que trabalham comigo, eu tô ajudando nessa jornada porque é possível. Quanto mais a gente buscar, né, às vezes a ajuda de quem já conseguiu, quanto mais a gente ir seguindo esses passos, mais a gente vai vendo que essa segurança que a gente tanto busca fora, essa validação que a gente tanto busca fora, é possível fazer por dentro, né, construir por dentro. Então é muito sobre isso, essa baixa autoestima. E nos relacionamentos, né, tudo isso se traduzia em carência, em medos, medo de abandono, medo de perder o outro, né? Só que quando eu fui entender a raiz disso tudo, eu fui percebendo que não tinha começado nos relacionamentos adultos, tinha começado muito antes. Era uma sensação que muitas vezes eu carregava, né, desde a infância, essa necessidade de não me sentir, às vezes, boa o suficiente, de não me sentir que tava bom, de não sentir, não ter uma autoestima, sabe, bem fortalecida. Então tudo isso eu percebi que não vinha só de um relacionamento. A forma como que eu tava me comportando no relacionamento era uma consequência dessa base, que muitas vezes não foi bem fundamentada, que muitas vezes estava cheia ali de feridas, né, de medos, de medo de rejeição, de medo da humilhação, de necessidade de fazer mais para ser amada, de necessidade de fazer mais para ser vista, para ser validada. Então tudo isso que eu percebi que levou para os relacionamentos, não começou lá, começou muito antes, né? Começou lá desde novinha e a gente acaba levando isso para as amizades, para as relações, né? E fica essa busca por fazer mais e essa dependência emocional do que o outro vai pensar, né? Será que eu tô sendo boa o suficiente? Será que eu tô conseguindo... será que eu vou ser escolhida, né? Então, quanto mais eu fui entendendo que essas necessidades internas, elas não começaram na vida adulta, elas começaram muito antes, e eu fui tratando essas raízes, mais eu consegui ir para um relacionamento mais inteira, não projetando tudo isso na pessoa. Porque quando a gente tem coisas não resolvidas, não curadas dentro da gente, a gente vai achar que é sobre o outro, né? Então, a gente vai achar que... ai, é porque eu encontrei o amor da minha vida e aí ele é o centro da minha vida. Só que quando a gente começa a perceber que isso já tava lá, o outro ele só ativou. Muitas vezes o relacionamento ele é um espelho de tudo que às vezes não tá bem resolvido dentro da gente. Aí quando chega aquela pessoa, muitas vezes você começa a projetar tudo isso, né? Ah, então essa pessoa agora que vai me fazer feliz, essa pessoa que vai preencher todas as minhas dores, todas as minhas carências, essa pessoa que vai fazer com que eu me sinta valorizada, respeitada, e a gente projeta tudo no outro. E quanto mais a gente coloca o poder da nossa vida na mão do outro, mais a gente fica dependente, mais a gente fica dependente emocional. Então, por isso que a ideia é a gente realmente, e esse é o meu trabalho feito com as mulheres, é a gente aprender a criar essa estrutura interna, para que eu não ponha todo o meu poder na mão do outro, não acho que é só o outro que tem que me fazer feliz, o outro tem que
eu tenho que me sentir bonita pelo que o outro faz por mim. Não, eu preciso me sentir bonita por mim. Eu preciso restaurar minha autoestima, independente se eu vou receber elogio ou crítica. E aí, qualquer coisa de fora não vai te abalar tanto, porque você já tá construindo essa estrutura dentro. E só nos abala muito, a gente leva muito pro pessoal, quando a gente tá com essa nossa estrutura interna não bem fundamentada. Aí a gente vai levar tudo pro pessoal, a gente vai achar que qualquer coisa que o outro faça tá ativando uma rejeição na gente, a gente não é boa o suficiente, que a gente não é bonito o suficiente. Então, enquanto eu não olhar para essas raízes desses sentimentos que eu sinto, às vezes, dentro de um relacionamento, eu vou achar que é sobre a pessoa. E muitas vezes são coisas que a gente já carrega dentro da gente. Então, por isso que é tão importante a gente identificar tudo isso, né? E através identificando o que é uma dependência emocional para que a gente consiga transformar isso. Então, dependência emocional, agora falando um pouquinho sobre o tema, né? Sejam todas bem-vindas que estão entrando, né? Quem não me conhece, eu sou Camila, eu trabalho hoje com mentorias de relacionamentos e meu intuito é aqui, levar conhecimento para vocês sobre isso, ajudar de alguma forma, né? Para que mais mulheres parem de sofrer no amor, parem de ser dependente emocional de um homem, ir para um relacionamento às vezes muito cheio de feridas emocionais abertas, com muita carência, porque eu sei o quanto isso é frustrante, o quanto isso nos machuca, né? E o quanto quando a gente está nesse estado a gente acaba atraindo narcisistas, manipuladores, abusadores ou meninos. Então o meu trabalho hoje é com mulheres para que quanto mais a gente se curar internamente, mais a gente acessar essa mulher saudável, né, despertar para essa mulher saudável, mais a gente vai se conectar, né, mais a gente vai e aceitar relacionamentos também saudáveis, não vai aceitar qualquer pessoa, não vai aceitar migalhas, não vai entrar em qualquer tipo de relacionamento por medo, ou ficar, né, às vezes a gente permanece em relacionamentos por dependência emocional, às vezes por carência. Então quanto mais, esse é o meu intuito do meu trabalho, ajudar mulheres a sair desses ciclos, né, e atrair e viver em relações saudáveis. Então quem não me conhece, depois se quiserem me seguir, vai ser um prazer, né, compartilhar tudo isso com vocês, ajudar vocês de alguma forma, podem me seguir por aqui, e depois aqui no decorrer da live eu também vou trazendo outras formas que para vocês darem um próximo passo, né? Hoje eu tô com mini treinamento também, rompendo o ciclo da carência e dependência emocional com um preço totalmente acessível, né? Um preço inicial, até fiz um valor diferenciado para esse encontro de hoje, porque realmente meu intuito é ajudar, né, vocês a romperem esses ciclos, né, de relacionamentos ruins, de dependência emocional, porque eu sei o quanto eu já fui essa mulher e o quanto eu sofria, e o quanto os ciclos se repetiam enquanto a minha postura realmente não mudava, né, e não é algo externo que precisa mudar, é realmente de dentro. Eu trabalho com transformação de identidade, não só de comportamento, porque no comportamento, muitas vezes a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo, né, muitas vezes, eu não vou mandar mensagem, porque o que ele vai pensar, porque não sei o quê, porque eu tô indo muito atrás. Mas se tu tá só na camada do comportamento, tu fica ali se aguentando. Mas por dentro, muitas vezes, às vezes queria estar mandando essa mensagem, né? E quando realmente tu passa por essa transformação interna, você entende que, não, eu não vou mandar mensagem porque eu tenho amor próprio. Eu não vou mandar mensagem porque eu me respeito. E não por algo que alguém fala que deve fazer ou por joguinho emocional. Então, quanto mais tu ir transformando essa tua estrutura interna, mais esses comportamentos, naturalmente, eles vão ser congruentes, né? Com essa mulher que tá se formando, essa mulher mais segura, essa mulher com mais autoestima, essa mulher com mais autoconfiança, amor próprio, né? E isso que faz com que a gente não atraia mais meninos imaturos. Porque a gente não tá ali mais carente, dependente de qualquer validação, de qualquer elogio, de qualquer papinho que eles colocam, que eles fazem, né? Porque muitas vezes eles vão vir com vários papinhos, mas vai caber a gente, né? O quanto a gente tá realmente sabendo do nosso valor, do que a gente merece, não se deixando enganar pelo que às vezes homens falam, mas sabendo quais são as atitudes desse cara, né? Dando tempo ao tempo para ver se o que ele fala é congruente com as suas atitudes. Então, quanto melhor eu tiver, mais autonomia emocional, mais autoestima, mais a minha vida organizada, né? Prazer em outras áreas da vida, não só botando o relacionamento como um ponto central da minha vida. Porque muitas vezes quando a gente coloca o relacionamento como ponto central da nossa vida, a gente põe muita expectativa, né? A nossa felicidade depende disso, mas quando a gente coloca Deus, né? Nós mesmos, coisas que a gente gosta de fazer, quem já tem filhos aí, os filhos, quando a gente coloca outras coisas, né? Tem prazer para além do relacionamento, o relacionamento ele vira um complemento, ele não vira o centro da nossa vida. Então, por isso que é tão importante olhar para a nossa vida e ver quais são as áreas da minha vida que não estão legais,
que eu tô buscando tudo isso num relacionamento, né? Será que a minha relação comigo mesma? Será que a minha relação com o meu trabalho? Será que a minha relação com as pessoas que estão ao meu redor? Porque senão, se eu não tenho prazer em muitas áreas, em algumas áreas dessa, eu vou achar que é tudo sobre o relacionamento. Então, um relacionamento que vai me tirar desse caos que é a minha vida, um relacionamento que vai me fazer feliz. Só que não é, né? Muitas vezes daí a gente vai entrar num relacionamento de um outro lugar, a gente vai entrar num relacionamento de um lugar de carência, de falta de prazer, de falta de alegria, e vai querer que o outro supra tudo isso, de falta de amor próprio. Então, enquanto eu vou para um relacionamento desse lugar, muitas vezes não é um relacionamento saudável, muitas vezes eu vou atrair pessoas que vão usar disso para me manter ali, para me controlar, mas muitas vezes depois vai virar um relacionamento abusivo, vai virar um relacionamento morno, porque não é um relacionamento de duas pessoas inteiras. Então, quanto mais eu ter essa consciência para olhar para minha vida e ver, ei, o que na minha vida não tá legal, que eu tô botando toda a expectativa num relacionamento para preencher tudo isso, mas eu vou poder ser sincera comigo, né, para olhar para tudo isso e ver o que eu posso fazer hoje para melhorar, para que eu não vá de um lugar tão vazia, né, para um relacionamento, mas que eu possa a minha vida possa estar tão boa que eu vá de um lugar para transbordar e não que precise de alguém, precise de algo para preencher a minha vida, para me dar prazer, né? Então é sobre isso, que é essa construção que ela é importante. Então, dependência emocional é quando seu estado interno depende do que está fora de você. Se ele não respondeu a mensagem, você não consegue focar em mais nada. O seu dia inteiro gira em torno de quando que ele vai responder. Tem mulher que já passou por isso. Depois me conta aqui nos comentários, vamos interagir aqui também, quem quiser interagir. Porque eu já passei por isso, né? Eu lembro quando eu era mais nova que eu ficava muito ansiosa, ficava pensando demais no que eu falei, revendo as minhas mensagens, revendo a mensagem do outro, ficava aquela coisa, aquela agonia, aquela ansiedade, né? Remoendo um monte de coisa. Isso tudo é um pouco de dependência emocional, né? Você tomou uma decisão importante, mas antes de agir, precisou contar para 3 pessoas, esperar a aprovação de todas elas para se sentir segura. Isso também é dependência emocional. Não ter a coragem, às vezes, de pagar o preço, né? Eu sempre brinco. A adulta vai ter que pagar o preço. Às vezes, se a gente tá muito ainda na nossa menina, na nossa criança, a gente vai querer compartilhar a responsabilidade com todo mundo. Ah, mas eu fiz porque aquela pessoa falou pra mim fazer. Ah, mas eu fiz porque fulano disse que seria o melhor. Isso é criança agindo, né? A adulta paga o preço, a adulta vê. Isso faz sentido pra mim? Realmente tá alinhado com quem eu sou, com o que eu quero? Essa relação tá alinhada com o que eu tô buscando? E aí, não fica esperando a aprovação de todo mundo para tomar a decisão. Toma a decisão e arca com as consequências, né? Então, isso é uma adulta agindo. Então, se ele chegou em casa de mau humor, muitas vezes o seu humor foi junto com o dele. Você não sabe bem por quê, mas começou a se sentir mal. Alguém fez uma crítica no seu trabalho e você ficou dias pensando nisso, questionando tudo que você faz, se sentindo incapaz. Isso também é dependência emocional, né? Você queria dizer não, mas disse sim, de novo, porque a ideia de decepcionar alguém era insuportável. Quantas de nós, né? Muitas vezes a gente quer dizer não, quer botar limites, mas às vezes não tem coragem, às vezes faz para agradar, tem aquela postura da boazinha, né? Tudo isso são resquícios de dependência emocional, que não é só no relacionamento, como eu falei para vocês, começou muito antes. Né? E não necessariamente dependência emocional é estar só num relacionamento abusivo. É não conseguir se sentir bem, se sentir segura, se sentir inteira, sem depender do outro. Da aprovação do outro, da presença do outro, da validação do outro. Isso é dependência emocional, né? Vocês estão se reconhecendo como uma pessoa que tem dependência emocional? Como que está sendo para vocês? Porque às vezes a gente reconhecer é o primeiro passo da transformação. Porque se eu nem sei se eu acho que isso é normal, eu vou achar que tá tudo bem, é assim mesmo. Mas não, quanto mais eu ter o conhecimento de que não, isso não é normal. Não é normal eu sempre precisar do outro para me sentir bem, eu ser muito impactada pelo que o outro fala ainda de mim, eu me abalar demais com a crítica, eu precisar muito da validação do outro para me sentir bem com o que eu faço, ou me sentir bonita. Isso não é normal, gente. E agora eu quero falar um pouquinho, qual que é a diferença também da necessidade humana e a dependência emocional? Precisar de aprovação, de validação, pertencer, isso é humano, todo mundo, né? A gente gosta, né, de pertencer, da aprovação, mas a gente somos seres relacionais e a gente precisa dessa conexão. O problema não é ter essas necessidades, o problema é quando você paralisa a sua vida esperando que alguém preencha essas necessidades. Esse é o maior problema. É quando a gente tá na vida adulta, a gente sabe que o relacionamento não tá bom, a gente sabe que aquele ambiente não tá legal e a gente ainda tá ali, esperando, né, a aprovação de alguém para eu poder tomar uma decisão, às vezes de me divorciar,
de eu terminar um relacionamento, esperando, buscando ainda pertencimento em lugares que já não estão mais me fazendo bem. Esse é o problema, né? Porque se a gente vai para a vida adulta ainda com todas essas necessidades da criança, a gente muitas vezes vai ser uma pessoa dependente emocional. Porque quem que é dependente? A criança é dependente. A criança depende dos pais, a criança está aprendendo a construir essa autoestima, então ela depende ainda muito da validação dos pais, do elogio, das pessoas. Só que a gente não dá pra gente ir para a vida adulta ainda nesse mesmo estado. Hoje meu filho estava fazendo um trabalho da escola e ele perguntando direto pedindo a minha aprovação. Mas tá bom, tá legal. Assim, filho, tá bem legal, mas assim, tenha tu orgulho do teu trabalho. Tu tá fazendo o melhor que tu pode? Tu tá dando o teu melhor? Eu quero que tu olhe pro teu trabalho e tu tenha orgulho. Não faça isso só pela mãe, ou pela nota, ou pela professora, mas faça isso por você. Se desafie todos os dias, busque o seu melhor, para que a tua autoestima cresça, para que a tua autoconfiança cresça, porque é assim que ela vai crescer. Não fique esperando alguém de fora validar, né, o que tu faz, quem tu é, para que tu se sinta assim. A gente precisa ajudar nossas crianças a construir também isso internamente, e a gente precisa nós também fazermos isso, né? Quantas vezes a gente quer, eu aqui que trabalho com as redes sociais, se eu fosse depender da aprovação das pessoas, às vezes eu não ia postar vários vídeos que eu posto, vários conteúdos que eu posto. Ai, o que será que o outro vai pensar? Ai, o que será que fulana vai ver esse conteúdo? Sabe? Eu ia ficar o tempo todo preocupada. Isso tudo são resquícios de dependência emocional. Né? Num relacionamento, eu quero botar aquela roupa, eu me sinto bonita, mas daí o parceiro começa a querer me controlar, começa a dizer que eu não posso, que não sei o quê, sabe? Isso é requisito de dependência emocional, que às vezes você vai ter dificuldade de se posicionar no relacionamento, de dizer o que pra você é importante, o que você gosta, e muitas vezes por ter dependência emocional você vai ter essa dificuldade de se posicionar, né? Você vai ter medo de perder ele, se falar. E aí que começa muitas vezes o abuso, a manipulação, porque daí a pessoa percebe isso, o cara percebe isso, e ele começa a usar disso, né? Daí começa a querer te controlar, começa a dizer que você que é ciumenta, enfim, várias coisas vão acontecendo quando a gente tá nesse lugar de muita dependência, quando a gente não coloca limites, quando a gente não se posiciona. Isso não é feito de um lugar de brabeza ou de um lugar de competição ali com o masculino, não. Quanto mais você tiver calma em relação a isso dentro de você, mais você vai conseguir transmitir isso de um lugar tranquilo também. Para que não haja... eu já fiz uma live aqui, né? Até convido vocês, para quem não me seguir, já me seguir. E tem várias lives bem legais no meu perfil sobre... teve esses dias que eu fiz uma live sobre o ego ferido. E o nosso ego ferido, quando ele tá ferido, ele ataca, ele foge, ele confronta, ele vai querer se provar. Então não é desse lugar que a gente vai para essas conversas, para esse posicionamento, mas é de um lugar de calma, né? É de um lugar de eu sei quem eu sou. E eu não quero que tu interfira em todas as, sabe? Tem coisas que eu preciso da minha individualidade, tem coisas que por mais que você pense assim, eu penso diferente, a gente tem que aprender a conviver, a se respeitar. Então, quanto mais eu tenho esses posicionamentos na vida, mais o outro vai aprender a me respeitar. Porque como que a gente quer que o outro respeite, nos trate bem, se nem a gente se respeita? Se a gente se anula, se a gente segue tudo que o outro quer que a gente faça, se muitas vezes a gente não tá feliz, mas a gente não tem coragem, porque a gente tem carência, porque a gente acha que tem medo de ficar sozinha, porque não se acha boa o suficiente, tudo isso vai atrapalhar uma relação saudável, né? Então, aqui... Quase ninguém, muitas vezes a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. A gente aprendeu a buscar regulação emocional nos outros. Então, quando a gente é criança, eu tenho filhos, né? Isso acontece muito. Eles não conseguem lidar muitas vezes com as emoções, né? Quem tem mãe aqui, quem for mãe, depois me conta aqui como que é essa parte emocional, de regulação emocional com seu filho. Então, muitas vezes eu como mãe, eu preciso ajudar ele a se regular emocionalmente. Quando ele tá lá, né? Aquele furacão da raiva, frustrado, tudo aquilo, muitas vezes ele não consegue sozinho sair daquela emoção. Eu preciso, como mãe, buscar tá calma, tá bem, pra conseguir tirar ele daquele estado, né? Acalmar, fazer uma respiração com ele, pegar no colo, falar alguma coisa, mas sem confrontar diretamente, senão a briga piora. Então, essa regulação emocional, quando a gente é criança, a gente busca muito dos nossos cuidadores, dos nossos pais. Só que o problema é quando a gente vai pra vida adulta sem aprender a fazer isso pela gente. Então, a gente sabe, né, o quanto tem mães, pessoas, mulheres, né, homens, que não têm regulação emocional. Então, qualquer coisa ativa, qualquer coisa a emoção já domina.
E aí tu fica dependente que o outro te ajude a te acalmar. Tu fica dependente de que o outro, ai, eu tô mal. Mas daí ele manda uma mensagem, daí, ai, agora eu tô bem. E daí acalma o teu sistema nervoso. Mas se eu fico dependente do que o outro faça pra eu me sentir bem, isso é muito ruim. É como eu falei pra vocês, é como se a gente botasse o nosso poder na mão do outro. Se eu não aprendo comigo a ter ferramentas pra regular meu estado emocional, pra regular minha ansiedade, pra regular as minhas necessidades internas, né? Que muitas vezes a gente vai ter sim necessidade de um elogio, necessidade de validação, necessidade de pertencimento, é uma necessidade natural do ser humano. Mas se eu dependo só do outro para completar essas minhas necessidades, muitas vezes não vai ser saudável. Eu preciso aprender a eu mesma me validar, eu mesma me elogiar, né? Eu construir todos os dias, né? Que é algo que eu ensino para minhas mentoradas, exercícios de amor próprio, de autoestima, porque isso vai fazer toda a diferença quando eu for falar com o outro. Isso vai fazer toda a diferença quando acontecer alguma coisa no meu dia, para que eu não desabe, para que eu não desmorone, para que eu não jogue todo esse emocional para cima da pessoa, do cara. Muitas vezes eu vou estar lá desregulada emocionalmente, eu falar um monte de coisa e depois eu me arrepender. Então é um problema quando a gente não constrói isso internamente primeiro. Então eu vou dar alguns exemplos, né, do como que a dependência emocional às vezes aparece no nosso dia a dia. Então vamos dar um exemplo, começar com relacionamentos amorosos. Ela é aquela que quando o relacionamento acaba, sente que o mundo acabou junto. Não consegue imaginar a vida sem aquela pessoa, mesmo que a relação fosse ruim. Isso é uma total dependência emocional, né? Muitas vezes não tá mais bom o relacionamento, muitas vezes não preenche, não tem conexão, mas muitas vezes não consegue imaginar a vida sem aquela pessoa. Muitas vezes tá dependente emocional, né? Se acostumou com aquilo, se acostumou com aquela relação, depende, não consegue às vezes se ver sozinha, não consegue se sentir bem sozinha, então isso é uma relação com dependência emocional. Outra, fica verificando o celular o tempo todo, esperando ele responder. Cancela seus planos quando ele chama. Abre mão dos seus sonhos, das suas amizades, da sua identidade, só para não perder o outro. Isso também é um sintoma de dependência emocional. Aceita ser maltratada porque o medo de ficar sozinha é maior do que a dor de permanecer num relacionamento assim. Outro resquício de dependência emocional, né? Então, às vezes, o medo é maior. Mesmo que essa relação não seja boa, mesmo que essa relação não esteja me dando o que eu gostaria numa relação, por medo, muitas vezes, de ficar sozinha, eu acabo me mantendo ali, né? Por dependência emocional. Eu não consigo viver sem ele. E acredita nisso de verdade. Então, isso também, né? Tudo coisas que vão tirando a nossa alegria, tirando a nossa paz, tirando o nosso poder de estar bem, né? E não tem nada, um homem, gente, o que ele admira? E a gente também, a gente não admira uma pessoa inteira, uma pessoa feliz, uma pessoa que tá bem, né? Quanto mais a gente tiver assim, mais a gente vai ser atraente e magnética. Agora, uma pessoa, uma mulher carente, uma mulher dependente, uma mulher que tá sempre buscando validação do outro, uma mulher que tá sempre emocionalmente mais desregulada, ela não vai atrair um homem assim maduro, um homem de valor. Porque muitas vezes esse homem vai olhar pra ela e dizer, ei, essa mulher aqui vai me incomodar. Essa mulher aqui, vai ser difícil, eu não vou sair aqui da minha zona de conforto para lidar com tudo isso. Então, por isso que às vezes a gente acaba atraindo meninos, manipuladores, narcisistas. Por quê? Porque eles estão vendo você exatamente o tipo de mulher que esses homens gostam. Que são mulheres que vão entregar muito, que vão estar ali, que vão se submeter ao que eles querem, ao que eles falam, ao que porque você vai se submeter muitas vezes por causa dessa baixa autoestima, por causa dessa dependência, né? Então, no começo, eles vão te dar tudo, falar tudo que você quer ouvir, te dar tudo, daí tem aquele gaslight, né? Depois começa a inverter a culpa, depois começa a dizer que o problema é você, que você quer isso, você quer aquilo, daí começa a pegar nas tuas feridas, e aí muitas vezes você se vê num relacionamento assim e tem dificuldade de sair, né? Por causa da dependência financeira, dependência emocional, por causa dessas feridas internas que o próprio relacionamento, o teu padrão que tu carrega internamente, que é o que eu sempre falo com as mulheres, né? Todas as nossas feridas não tratadas, de rejeição, de medo do abandono, de traição, humilhação, injustiça, a gente vai acabar projetando nos relacionamentos, a gente vai atrair exatamente aquele tipo de homem que vai confirmar essas feridas, que vai confirmar tudo que lá no fundinho a gente pensa da gente. E a gente vai achar, né, que é sobre a gente, mais uma vez. Vai se frustrar, mais uma vez vai achar que o problema é a gente, mais uma vez vai fazer mais para provar valor, vai fazer mais para ser escolhida, e muitas vezes tá lá um relacionamento sem reciprocidade, um relacionamento que você entrega, e não há um compromisso, não há uma entrega genuína também do outro. Por quê? Por causa dessas feridas que estão ali guiando, medo de rejeição, medo de não ser bom o suficiente, né? Então o caminho realmente é tratar
tudo isso e eu tô aqui para ajudar vocês. Exemplos na amizade e na família, né? Dependência emocional, ela não acontece só no amor romântico. Muitas vezes você não consegue dizer não para a família, mesmo quando está esgotada. Carrega os problemas de todo mundo porque não sabe botar limites. Se sente culpada quando se prioriza. Tem mulher que passa por isso aqui também? Isso também são resquícios de dependência emocional. Precisa da aprovação das amigas para tomar qualquer decisão. Muda de opinião quando alguém discorda de você. Vive em função do que os outros vão pensar, né? Na vida profissional, dependência emocional também chega lá. É como eu falei no início da live, né? A raiz, ela vai atingindo todas as áreas da nossa vida, não é só no relacionamento. Por isso que não começou no relacionamento e não termina no relacionamento, vai para todas as áreas. Então, exemplo de dependência emocional na vida profissional. Uma mulher bem-sucedida que muitas vezes não se consegue se posicionar numa reunião, com medo de desagradar. Não cobra, às vezes, o que merece porque tem medo da reação do outro. Precisa que o chefe valide o seu trabalho o tempo todo para acreditar que é boa realmente no que faz, né? E muitas vezes, daí, por precisar tanto dessa validação, precisar de tudo, o chefe paga lá um saláriozinho bem baixinho. Por quê? Porque você não reconhece o seu valor, você não sabe o quanto você merece, você não sabe cobrar por isso. Por quê? Porque lá dentro de você tem uma autoimagem ainda distorcida, uma baixa autoestima, um baixo senso de merecimento, e aí você aceita qualquer tipo de salário, qualquer tipo de tratamento. Isso acontece em tudo, vida profissional, vida relacional, né? Diz sim muitas vezes para tudo e chega em casa completamente destruída, cansada, exausta, estressada, né? Tem mulher que passa por isso aqui? Pois me contem aqui. Então, quais são os sinais internos, né, dessa dependência emocional? O seu humor, ele muda completamente dependendo do humor de quem está ao seu redor. Se ele está mal, você acaba ficando mal. Se ele está bem, você consegue até ficar um pouco melhor. Se você tem dificuldade de ficar sozinha, o silêncio vai incomodar. A solidão vai doer demais. Busca aprovação constante nas redes sociais, na opinião dos outros, nos elogios que nunca parecem suficientes. Então, posta várias fotos só para ganhar curtidas, só para se sentir um pouco melhor. Tá esperando ainda que o outro confirme que você é bonita, que você tá, né, que essa roupa ficou boa, enfim, esperando muito de fora ainda. Isso é uma mulher dependente emocional, né? Sente um vazio interno que tenta preencher com pessoas, com relacionamentos, com distrações. Esse vazio interno, gente, a gente não vai se curar com pessoas, a gente não vai se curar com um relacionamento, a gente não vai se curar com alguém nos elogiando, não, a gente precisa nos curar, a gente precisa preencher esse vazio interno. E depois a gente vai para um relacionamento cheio, transbordando, aí sim é um relacionamento saudável. Agora, se eu vou para um relacionamento cheio de carência, cheio de necessidade, eu não vou atrair, dificilmente eu vou atrair um homem saudável. Então, por trás, né, de toda essa dependência emocional, existe uma criança ferida. Uma criança que aprendeu que amor precisava ser conquistado. Que para ser amada, precisava ser perfeita, ser útil o tempo todo, ser agradável, ser invisível, se anular, né? Como eu falei, essa dependência emocional dos relacionamentos, ela não começou no relacionamento, ela começou lá atrás. Como que a tua criança foi interpretando as experiências, as primeiras referências de amor? Como que foi a tua relação com teus pais? É lá que essa criança foi aprendendo sobre como que poderia ser amada, o que precisava fazer para conquistar o amor, a validação, né? Aprendeu a regular as suas emoções através dos outros, porque ninguém ensinou ela a fazer isso com ela mesma. Cresceu sem construir uma estrutura interna sólida, sem autoconfiança real, sem saber quem é, para além da aprovação dos outros, né? Um dos pilares hoje do meu trabalho muito forte é o autoconhecimento, porque se eu não sei quem eu sou, eu sempre vou buscar com que o outro diga quem eu sou, com que o outro diga o que eu tenho que fazer, com que o outro diga o que, sabe, eu vou sempre esperar que o outro fale quem eu sou. Então, se eu não tenho esse autoconhecimento bem também estruturado dentro de mim, se eu não sei quem eu sou, do que eu gosto, o que realmente faz sentido pra mim, não tenho coragem de comunicar, de viver de acordo com isso, muitas vezes eu vou viver uma vida infeliz, né? E vou botar a expectativa que um relacionamento tire essa dor, tire essa tristeza, que uma pessoa tire isso, enfim, ainda vou estar buscando a validação, a aprovação do meu pai e da minha mãe de forma inconsciente. Porque lá atrás essa menina, essa criança ferida não se sentiu, às vezes, amada, vista, reconhecida, valorizada. E daí ela passa a vida inteira buscando isso. Nos caras que ela trai, através de uma profissão. Às vezes escolhe profissão. Uma profissão não com base em quem realmente é, mas com base para agradar ainda pai e mãe, para agradar a sociedade,
né? Por quê? Porque muitas vezes não tem coragem de ser ela mesma, porque tem medo, né? Aí vai que não dá certo, vai que isso não dê dinheiro, mas e aí? Será que faz sentido viver uma vida que não é a vida que você gostaria de viver um relacionamento que não é o que você gostaria de viver? Não faz sentido, gente. E com o tempo, toda essa dor, todo esse vazio, a gente vai acabar caindo em vícios, caindo em compras demais, excesso de, sei lá, né? Qualquer tipo de vício. Hoje a gente tem tantos vícios aí, né? Que é bem complicado e tudo vem desse lugar, desse vazio, dessa falta. E aí a gente quer preencher com coisas externas, mas no fundo a gente sabe que não preenche. Muitas mulheres também hoje estão em relacionamentos, mas não se sentem de verdade. Às vezes a gente tá num relacionamento, eu já passei por isso e eu me sentia muito sozinha, mesmo num relacionamento. Então não era sobre o outro, era sobre o vazio que estava dentro de mim, o quanto aquilo não estava fazendo sentido para mim, o quanto eu não estava sendo eu, né? O quanto eu estava me adaptando, me ajustando. E não que num relacionamento não vai ter concessões, conversas, alinhamentos, isso é saudável, né? A gente não vai, quando a gente está se relacionando com outra pessoa, a gente vai ter que adaptar, né? Pegar um pouquinho, abrir mão de certas coisas, né? Não dá pro egoísmo imperar dentro de um relacionamento, mas também não dá pra gente se anular pelo outro, não dá pra gente se diminuir pelo outro, não dá pra gente sempre esperar, né, que o outro valide todas as nossas ideias, todas as nossas vontades. Não, a gente vai ter que aprender também a ter essa autonomia emocional, né? Para que a gente consiga ter uma relação verdadeiramente saudável. E enquanto você não curar essa criança que ainda espera ser aprovada, você vai continuar sendo adulta por fora, mas muitas vezes dependente por dentro. E agora falando um pouquinho, né? O que é, Camila? Qual que é a diferença de dependência emocional para um vínculo saudável? Porque, como eu falei para vocês, temos necessidades também, né? De valorização, de validação, mas existe uma diferença entre quando eu tô saindo de um lugar de dependência emocional e quando eu tô indo para um lugar de vínculo saudável. Então, ter necessidade não é dependência. E a diferença precisa ficar clara. Então, vamos lá. Porque quando a gente fala em dependência emocional, muitas mulheres começam a pensar, mas então eu não posso precisar de ninguém, né? Eu não posso sentir falta, eu não posso querer estar perto, eu tenho que ser totalmente dependente. Não, e não é isso que eu tô dizendo. Precisar de conexão, de afeto, sentir pertencente é totalmente humano, é saudável. É o que nos torna relacionais, né? Nós somos seres sociais, relacionais. A questão não é precisar, é da onde que vem essa necessidade. E o que acontece dentro de você quando essa necessidade não é atendida? Essa é a questão. Vou dar alguns exemplos práticos. Exemplo de dependência emocional. Ele não ligou e você entrou em colapso. Ficou checando o celular, criou várias histórias na sua cabeça, mandou mensagem de novo. Isso é um vínculo com dependência emocional. Agora, o que é um vínculo saudável? Ele não ligou hoje, você sentiu falta, mas continuou com a sua vida. Quando falaram, você comentou que sentiu falta. Simples. Sem fazer todo aquele alarde, sem botar sua vida e a alegria do dia na mão do outro, sabe? Essa é a diferença entre dependência emocional e um vínculo saudável. Outro exemplo, dependência emocional. Ele estava de mau humor e o seu dia inteiro foi por água abaixo. Você não conseguiu trabalhar, ficou tentando resolver o humor dele, se sentiu responsável. Já quando o vínculo é saudável, ele estava de mau humor. Você percebeu, acolheu quando for possível, mas manteve o seu próprio estado. O humor dele é dele. Você não se deixou levar pelo humor dele, não mudou toda a sua agenda do dia para tentar salvar ele. Não, você foi ali, ofereceu ajuda, ofereceu um apoio, mas também manteve o seu estado interno, né? Isso é autonomia emocional. Outro exemplo, dependência emocional. Você discordou dele, mas ficou quieta, porque o medo da reação era maior do que a sua própria opinião. Isso é um vínculo com dependência emocional. Já um vínculo saudável. Você discordou dele e falou com respeito, sabendo que a sua opinião também tem valor. Olha a diferença, né? Se posicionar com respeito, não abrir mão do que você pensa pelo medo do que o outro vai achar, pelo medo de perder. Outro exemplo, dependência emocional. O relacionamento acabou e você ficou meses sem conseguir ficar bem. Sem identidade fora dele, não sabia mais quem era, não sabia mais nada, não sabia viver sozinha. Isso é um vínculo com dependência emocional. Por isso que esse término, uma pessoa dependente emocional, quando termina, ela sofre muito mais, né? Agora, um vínculo saudável, o relacionamento acabou. E doeu bastante. Mas você sabia quem era fora dele, você tinha uma vida para além dele. E foi se reconstruindo. Então, olha como a importância da gente ter essa construção, né? Que você não ponha só esse relacionamento no centro de toda a sua vida,
Mas que seja algo, sim, legal, mas que você também tem outras áreas da sua vida que você cuida, que você abastece, que você alimenta diariamente, que façam sentido pra você, que você tenha prazer em outras áreas da vida. Senão você vai botar tudo isso numa pessoa, num homem, num relacionamento, e isso fica pesado, né? Então, dependência emocional é quando você precisa do outro para se sentir inteira. Vínculo saudável é quando você escolhe o outro, porque já é inteira. É diferente de precisar, de escolher. Essa é a diferença. Um precisa, eu preciso, Camila, eu preciso de um relacionamento. Eu preciso ter alguém. Eu preciso que alguém me valide. Eu preciso que alguém me elogie. Isso é dependência emocional. Agora eu escolho o tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. Eu escolho o tipo de homem que faça sentido pra mim. Eu escolho a vida que eu quero ter. É muito diferente, né? Então, falando um pouquinho também de pessoas que a gente vai atraindo quando a gente é dependente emocional. Falando um pouquinho de narcisista, né? Por que a pessoa dependente atrai narcisista e muitas vezes fica presa nesse tipo de relacionamento? E aqui eu quero falar algo que aparece muito e que poucas conectam. A dependência emocional e esses relacionamentos narcisistas. Então, narcisista, né, ou pessoas com traços narcisistas, nem todos são diagnosticados, né, que existe o transtorno de personalidade, e existe também as características do narcisista, que muitas vezes os traços, né, que aparecem em vários tipos de pessoas. É aquela pessoa que precisa de admiração constante. Esse é o narcisista, que não tem empatia real, que manipula, que controla, que coloca o outro sempre em segundo lugar, que se acha sempre, né, eu sou o bonzão, sem mim ninguém faz nada, sem mim ninguém, sabe? Esse é o narcisista. E sabe quem que ele atrai? Ele atrai a pessoa dependente emocional. Não é por acaso, é por encaixe de ferida. A dependente precisa de aprovação. O narcisista dá essa aprovação no começo, de forma intensa. Aquela frase incrível no início, você se sente a mulher mais especial do mundo. E o dependente tem medo do abandono. O narcisista usa desse medo. Ele vai e volta, esfria e aquece, e você fica presa, tentando recuperar a versão dele do começo. A dependente tem baixa autoestima. E o narcisista reforça isso aos poucos, com críticas disfarçadas de piadas, com comparações com outras mulheres, com gaslight que faz você questionar a sua própria percepção. Por quê? Ela não acredita que merece mais. E aí ela fica, porque o medo de perder é maior do que a dor de seguir adiante. Então, olha o problema que é ser uma mulher dependente emocional. Quantos relacionamentos às vezes a gente entra, a gente permanece porque a gente tá, né, com essa ferida, essa dependência emocional ativa. Então, a criança ferida dentro dele ainda está tentando... Não, a criança ferida dentro dela ainda está tentando conseguir o amor que nunca chegou. Desta vez, agora tá buscando esse amor nele, né? Sempre buscando fora. Buscou lá atrás, com pai, com mãe, com família. E muitas vezes tá cheia de ferida dessas experiências e agora leva isso pros relacionamentos. Vai buscar isso num homem, vai buscar isso fora. E continua essa mesma busca que, infelizmente, não é por fora que a gente vai conseguir realmente preencher esse vazio. É a partir de dentro, né? Então, ele nunca vai dar. Não porque é incapaz de amar, mas porque a forma como ele funciona não permite o tipo de amor que você precisa. Então, muitas vezes o narcisista ele não vai ter empatia. Ele não necessariamente está te amando, ele está amando mais ele. Enquanto você for suficiente para ele, enquanto você agradar ele, enquanto você preencher as expectativas dele, você vai estar ali com ele, vai ser usada por ele. Mas quando ele já vê que tu tá, né, cada vez mais com baixa autoestima, cada vez mais dependente dele, cada vez mais ele vai começar a falar coisas pra você, mais te botar pra baixo, mais distorcer a tua identidade, mais mexer na tua autoestima. Então é isso que vai acontecendo, né? Enquanto ele vê que você tá bem, ele vai aos pouquinhos, né, pra te controlar, pra te observando essas tuas feridas e pra te manter nisso, ele vai distorcer tudo isso. E muitas vezes a mulher fica cada vez mais dependente emocional, porque já nem sabe quem é, já tem uma autoestima toda destruída. Então esse é o grande problema de estar com essas partes internas assim feridas, né? Então, alguns sinais para você observar, né, de um relacionamento narcisista. Você sempre está pisando em ovos, nunca sabe que humor que você vai encontrar, nunca sabe se ele vai estar bem, se ele vai hoje te tratar bem, se ele vai te tratar mal. Você se desculpa mais do que ele, mesmo quando não foi nada de errado. Muitos narcisistas nem pedem desculpa, né? Eles acham que nunca estão errados, é sempre sobre nós, ele sempre inverte o jogo, né? Então, toda a vida a gente fica pedindo desculpa, se desculpando pelo que a gente falou, pelo que a gente fez, mas às vezes nem foi errado. Mas por você ser essa dependente emocional, você acha que você foi errada, você acredita no que ele fala, né? Começa a duvidar da sua própria percepção. Será que eu exagerei? Será que eu sou sensível demais? Será que eu sou louca?
Porque tudo isso é distorcido dentro de um relacionamento narcisista. Você sente que nunca é suficiente. Por mais que faça, sempre falta algo, né? Olha aqui. Quando você tenta se afastar, ele muda. Ele fica incrível, né? Você às vezes fala, eu não quero mais isso, acabou pra mim, eu vou seguir minha vida em diante. Daí ele muda. Aí ele faz aquele joguinho ali por uns dias pra ficar bem com você, porque sente que tá te perdendo. Aí muda. E você acaba voltando por dependência, por carência, por dependência financeira. Muitas mulheres voltam. Mas quando você volta, daqui a pouco ele volta a ser o mesmo que ele sempre foi. Então a dependência emocional, a dependente emocional, ela não fica no relacionamento narcisista porque ela é fraca. Ela fica porque ele sabe exatamente como alimentar essa ferida dela. E ela ainda muitas vezes não aprendeu a curá-la. Então, por isso que é tão importante, mulheres, e contem comigo, porque quando a gente começa a acessar essa cura interna, dessa dependência emocional, criar essa estrutura interna de autoestima, de amor próprio, de autonomia, de segurança, mais a gente vai conseguir se libertar de relações tóxicas, abusivas, não vai aceitar mais qualquer tipo de pessoa na nossa vida, né? Então, como se libertar, né, da dependência emocional? Botei algumas coisinhas aqui que é importante. Depois eu também quero falar um pouquinho sobre um mini treinamento que eu tenho, super acessível, super baratinho, que eu tô fazendo até um preço diferenciado aqui pra live, R$47 pra você já dar os primeiros passos, sabe? Que já vai, assim, ó, ser um conteúdo transformador, são encontros ali, encontros gravados e também cheio de práticas, é realmente prático, porque não adianta só a gente entender, a gente precisa praticar a autoestima diariamente, a gente precisa praticar o amor próprio diariamente, praticar o botar limites, praticar o dizer não. Então ali dentro desse mini treinamento eu te dou várias ferramentas para que você comece a praticar tudo isso, para que você tenha coragem de se escolher, tenha coragem de olhar para si, investir em você, porque muitas vezes a gente investe em tantas coisas, né, para se sentir melhor, para se sentir mais bonita, só que muitas vezes internamente a gente não consegue preencher esse vazio. E a ideia desse mini treinamento é te ajudar a preencher isso internamente, que tu começa a construção interna. E aí o externo vai ser só consequência. Você não vai mais de um lugar de preciso disso para me sentir melhor, não, eu já me sinto bem. E fora vai ser só um bônus, um complemento, né? Então essa é a ideia. Então, como se libertar da dependência emocional? Primeiro, reconhecer. Reconhecer é o primeiro passo, essa é a ideia da live, né? Por isso que eu busco trazer sempre conteúdos no meu perfil, convido novamente para vocês me seguirem, quem não me segue, porque se eu não reconheço que eu sou uma pessoa, né, que tem ainda feridas não trabalhadas, dependente, carente, eu muitas vezes não consigo transformar o que eu não enxergo. Então, identificar sem se julgar é o passo enorme. E aqui não há espaço para julgamento, né? Como eu falei para vocês, eu já fui essa mulher também. E foi por isso que eu busquei tanto, né? Mais de 10 anos aí buscando, investindo em muitas coisas para que eu pudesse me curar. E hoje a minha ajuda, né? Contribuição é transbordar isso para todas as mulheres, para ajudar elas também a romper esses ciclos de relacionamentos abusivos, frustrados, de não entender porque que às vezes está bem sucedido no trabalho ou em outras áreas ou tal, mas no amor nunca dá certo. Então essa, né, é o meu contribuição para vocês. Segunda coisa, além de reconhecer, é ir na origem. A dependência emocional, ela não se cura trocando de relacionamento. Ela se cura quando você vai na raiz, até a criança ferida que ainda está dentro de você e que muitas vezes está fazendo essas escolhas de relacionamento, que está lá esperando ser vista, ser acolhida, ser cuidada. Então é ali que a gente precisa ir na raiz. Terceiro, construção dessa estrutura interna. Aprender a regular as suas próprias emoções, se sentir segura consigo mesma, estar bem na sua própria companhia, restaurar e cuidar diariamente da sua autoestima. E isso não acontece de uma vez, acontece com prática, com processo, com intenção, né? Então essa é a ideia dos meus acompanhamentos também, ajudar vocês nessa construção interna, nessa estrutura interna. Quarto, aprender a dizer não. Cada não dito com integridade é um passo em direção à sua própria autonomia emocional. Começa pequeno, mas comece, né? Quando você não quer dizer sim, quando você quer dizer não, diga não. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de desagradar. Às vezes a gente vai ter que desagradar as pessoas para nos agradar. Às vezes a gente vai ter que dizer não para o outro para dizer sim para nós, né? Quinto, pare de buscar fora o que você precisa construir por dentro. A aprovação que você busca nos outros, comece a dar para você mesmo. A validação que você espera, comece a construir, comece você a se validar. Porque quando você aprende a ser a sua própria fonte de segurança, você para de depender de quem não sabe te dar isso.
Aí você para de aceitar migalha, você para de aceitar relações que dão tão pouco pra você, que você sempre tem que estar indo atrás, que você sempre tem que estar fazendo mais, né? Isso acontece em qualquer área, gente. Acontece na família, acontece na profissão, acontece no relacionamento. Se o padrão ele é interno, ele vai refletir em todas as áreas. Por isso que a cura ela é dentro, né? E quero apresentar para vocês aqui um mini treinamento prático, né? Como eu falei, tá um preço super acessível, bem diferenciado, dá de parcelar, para que vocês já deem o primeiro passo, né? Uma jornada mais profunda. Aqui eu tô trazendo consciência para vocês. Eu tô mostrando o que tá acontecendo. Já no mini treinamento, é o primeiro passo para que você comece a transformar isso através de exercícios práticos, através de insights que eu também vou dar ali, através das aulas que eu dou, né? Através de... tem várias visualização que eu faço guiada, então tem um monte de coisa. Depois, tanto aqui, né, tem aqui o link, ou se não no link da minha bio, lá tem mini treinamento prático, tem a página explicando tudo que você vai receber, vários bônus, sabe? E realmente é a minha contribuição para que você hoje saia daqui não só com o problema chacoalhando dentro da sua cabeça, mas com a forma de resolver esse problema, de começar a resolver, porque a gente sabe que não é do dia para a noite, mas quanto mais você acessando, né, conteúdos que... Tudo que eu ponho ali são coisas que realmente resolveram na minha vida. Eu pensei, não, eu preciso passar isso adiante, né? Eu preciso ajudar outras mulheres a sair disso também. Então, essa é a ideia do mini treinamento. Te convido a conhecer, a comprar, a investir em você, porque muitas vezes a gente investe em todo mundo, né? Faz tudo pelo homem, faz tudo pelos filhos, mas e pra gente? Será que a gente investe realmente em algo que vai transformar a nossa vida? Né? Então, esse é o meu convite também desse mini treinamento. Então, depois acesse o link da minha bio para mais informações, ou se não tem o link aqui, porque eu tenho certeza que já vai ser uma grande virada de chave para você já começar a botar em prática os exercícios, já começar essa transformação. Então, vamos ver aqui. Continuando, né? Frase de impacto: independência emocional não é não precisar de ninguém, é não depender de ninguém para se sentir inteira. Essa é a verdadeira independência emocional, né? Não é sobre não precisar, porque também quando a gente vai para essa postura, não preciso de homem, não preciso de ninguém, essa mulher autossuficiente, ela também não vai atrair um homem saudável, né? Ela muitas vezes vai ficar sozinha, ela muitas vezes vai ficar cansada, exausta, na guerreira. Então não é sobre isso. É sobre não depender do outro para se sentir inteira. É sobre não depender do outro para se sentir bem consigo. Esse lugar que eu quero ajudar vocês. Porque é tão bom, né? A gente contar com o outro. A gente transbordar nos relacionamentos. Isso é uma coisa saudável. A gente não precisa carregar todo o peso sozinha. Mas eu não preciso depender que o outro seja o centro da minha vida. Que o outro me faça feliz. Eu já tenho uma vida feliz. Eu já me sinto bem comigo mesma. Eu não preciso... que um homem fale o quanto eu tenho valor. Não, isso pode acontecer, é gostoso receber elogio, receber isso, mas se eu tô num lugar de vazio e de carência, isso não vai ser, às vezes, eu não vou me conectar com um homem saudável, eu vou conectar às vezes com um menino também carente, que também gosta de receber elogio, daí fica ali dois meninos carentes, né, uma menina e um menino se relacionando. Então, quanto mais eu for essa mulher saudável, segura, inteira, mais eu vou atrair também um masculino assim. Então, a mulher que trabalhou na sua dependência emocional, ela não precisa mais que o outro esteja bem para que ela se sinta bem. Ela não precisa mais que o outro fale determinada coisa para que ela se sinta bem. Ou se o outro não falar, ela já se abandona, já se acaba, já fica super mal. Ela consegue estar sozinha sem entrar em colapso. Ela consegue dizer não sem se sentir culpada. Ela consegue discordar sem sentir que vai perder o outro. Essa é a construção que eu quero ajudar vocês. Nos relacionamentos amorosos, ela não aceita mais migalhas porque sabe que merece mais. Ela não fica num relacionamento ruim por medo de ficar sozinha. Ela não perde mais a si mesma para manter o outro. No trabalho, ela se posiciona, ela cobra o que merece, ela toma decisões com base no que acredita e não no que os outros vão pensar. Na família, nas amizades, ela ama sem se perder. Estar presente, ela está presente, mas sem se anular, sem abandonar a própria vida, sem se destruir. Isso não é frieza, isso é saúde emocional. É isso que é uma autonomia emocional, é isso que são relacionamentos saudáveis, né? E é isso que eu quero ajudar vocês. Então, esse é o trabalho, né, que eu faço com as mulheres que chegam até mim. A gente vai nessas feridas, nesses padrões de dependência que muitas vezes se instalaram lá atrás e que ainda hoje impactam as suas áreas da vida,
para que realmente você comece a construir essa estrutura interna, né? E o mini treinamento prático é o primeiro passo para que você já comece a praticar os exercícios que são dados ali, já comece a ver mudanças na sua vida, né? Você conseguindo se posicionar mais, você conseguindo se sentir melhor, né? Você conseguindo já botar limites, você conseguindo se escolher. Essa é a ideia, né, do mini treinamento. Então, hoje, era isso que eu queria passar para vocês, né? Que eu já tenha deixado um pouco mais claro que muitas vezes essa dependência emocional que a gente tem, muitas vezes não começou só no relacionamento, muitas vezes já vem de muito antes, né? E começar a identificar, né? Em que momentos que eu tô sendo, às vezes, uma pessoa dependente emocional? Em que momentos que eu não consigo, às vezes, fazer as minhas próprias escolhas, que eu tô sempre dependendo do que o outro vai falar, da validação do outro, do que o outro vai pensar, que eu tô sempre dependendo de um homem, de um relacionamento para me sentir bonita, para me sentir feliz, para me sentir vista. Porque tem mulheres que às vezes estão sozinhas e ficam com vergonha de estar sozinha, de falar que é solteira, ou são mulheres divorciadas que muitas vezes têm vergonha de falar que é divorciada, tem vergonha de dizer que não deu certo o namoro, né? Por quê? O que você está buscando ainda? Da onde que você... Por que precisa de um relacionamento para se sentir bem consigo? É claro que é bom ter um relacionamento saudável, gente, mas quanto mais saudável eu tiver dentro de mim, bem resolvida, como eu falei pra vocês, com aqueles pilares, né, bem atendidos, o autoconhecimento, autoestima, o poder pessoal ativo, mais eu vou me relacionar de um lugar de autonomia, sem precisar do outro, mas de um lugar de escolha. Eu vou ter... a pessoa que tá do meu lado é porque eu escolhi, não porque eu dependo dela. Mas é porque eu escolhi ela, né? A pessoa que... O meu trabalho que eu faço, ele não é porque é o que sobrou, é o que eu consegui, não, é porque eu escolhi. Então é esse lugar que eu quero ajudar vocês a acessar cada vez mais, né? Para que a gente tenha relacionamentos felizes, saudáveis, se conecte com homens também saudáveis, porque eu sempre falo, não existe azar, não existe dedo podre, não existe... destino, sabe? Porque eu não tenho sorte no amor, não. Muitas vezes são os seus padrões inconscientes que estão guiando as suas escolhas. O seu campo de atração só tá atraindo esse determinado tipo de homem porque combina com o que você tá carregando dentro de si, com a autoimagem que você tem de você, como que tá a sua autoestima, com os padrões que você tá carregando dentro de você, com as feridas que estão abertas, e é exatamente por isso que eu tenho atraído esse tipo de relacionamento. Então, se você quer, né, depois já convido novamente todas me seguirem, tem a opção, né, para dar esse primeiro passo já do mini treinamento, para você aqui, ó, já ver hoje mesmo, já começar a praticar, final de semana, já começar a dar começar a romper realmente esse ciclo de carência, de dependência, e depois quem quer o próximo passo também, conversar mais a fundo comigo, eu trabalho com mentorias individuais, eu tenho uma comunidade de mulheres chamada Comunidade Mulheres Raras, que é uma mentoria semanal que eu dou para as mulheres também, tudo para ajudar nessa construção, que não é do dia para noite, mas que quando a gente está acompanhada, né, é muito mais rápida, com toda certeza, com muito mais direcionamento, com muito mais clareza. Então contem comigo, obrigada pela participação de vocês, e até a próxima semana.